Graça e a paz do Senhor, irmãos e irmãs, continuem a transbordar de maneira graciosa em nossa vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro no qual estamos pregando. Vocês lembram qual livro que nós pregamos assim? Romanos. Em qual capítulo nós estamos? Vocês lembram? Romanos, capítulo 1. João Lucas está respondendo aqui. Como é que é? Qual o versículo, varão? Versículo 18. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 1, nós estamos dando sequência à exposição. Semana passada houve um pregador visitante, nós interrompemos a exposição, mas hoje damos sequência a Romanos, capítulo 1, partindo do versículo de número 18. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler, eu lerei numa só voz do versículo 1 até o versículo de número 25, até o versículo 27, depois vocês lerão comigo, todos juntos, do versículo 28 até o 32. Assim diz a palavra de Deus. Estejamos todos muito atentos. Assim diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Todos comigo, do 28 ao 32. Sigamos juntos, assim diz a palavra de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Querido Deus eterno Pai, nós não somos nada diante do Senhor, Pai. Pai, nós somos pecadores. E, ó Deus, se não fosse a Tua graça na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Deus, obrigado, Senhor, pela grande salvação que nós temos recebido em Cristo Jesus. Ó Deus, Pai, nós só não estamos, Deus, afundados, Deus, ó Pai, submergidos nos piores tipos de devassidão e perversão, porque a Tua graça nos atraiu para o Senhor Jesus. Deus, se o Senhor soltasse a corda, entregasse cada um de nós a própria sorte, a Deus não haveria limites para a rebelião contra o Senhor. Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, nos deu o Teu Filho, Jesus Cristo, nos livras de nós mesmos, Deus,
nos dás tua misericórdia e garantes para nós um lugar na glória. Deus, esse texto da tua palavra, como toda a tua palavra, é muito forte. Senhor, tem misericórdia de nós enquanto estudarmos esse texto. Nós precisamos, Deus, da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, enquanto a palavra é pregada, intervenção na vida do pregador, intervenção na vida dos que ouvem, intervenção na vida da igreja. Pai, abre os céus e desce aqui, que no meio de uma verdade tão intensa, tão profunda, o Senhor, Deus, ó Pai, mexa lá no âmago da nossa alma e nos mova, Deus, ó Pai, a crer no Senhor. Nos mova, de fato, viver para a Tua glória e buscar a Tua adoração. Nos faça entender, Deus, que nós precisamos viver em santidade e que esse mundo perdido, grande Deus, precisa do Evangelho e por isso o Senhor nos chamou a pregar. Deus, faz isso com a nossa vida, Senhor, faz isso com o Teu povo, de maneira que, Senhor, o Teu nome seja honrado e haja um despertamento na Tua igreja, como fruto da pregação desnudada, como ouvimos na mensagem passada, rasgada, sem esconder nada da Tua palavra. Senhor, exalta Cristo e fala o nosso coração. Tudo nós te pedimos para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, há 2 semanas atrás, o sermão anterior da série teve como tema o devedor do Evangelho. E a palavra mostrou que Paulo e todos nós somos devedores do Evangelho, porque Deus nos entregou o Evangelho para que entreguemos a outros. E ao falar do devedor do Evangelho, em primeiro lugar, eu disse aqui que ele anuncia o Evangelho, em segundo lugar, que ele se gloria no Evangelho, e em terceiro lugar, que ele desnuda o Evangelho. Ele não esconde parte alguma do Evangelho. E depois de desnudar o Evangelho, então, Paulo pinta um quadro diante dos nossos olhos, amados irmãos, no qual ele mostra qual era o comportamento da sociedade greco-romana naqueles dias, amados amigos e irmãos, em que o Evangelho estava se expandindo pelo mundo. Como era o comportamento de pessoas que não tinham ouvido o Evangelho e viviam longe da presença de Deus, por não reconhecerem a majestade e a glória de Deus na criação. E, amados irmãos, quando nós lemos um texto tão poderoso como esse, nós ficamos perplexos, porque parece que o apóstolo Paulo está descrevendo os nossos próprios dias. E essa é a mais pura verdade. Quando nós lemos o versículo 18, amados irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina aqui que Deus está irado com a perversão do homem. Esse é o tema da nossa mensagem. Deus está irado com a perversão do homem. Leamos o versículo 18, que diz, vamos lá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa é a grande verdade que está aqui. A ira de Deus, amado irmão, se revela para nós, está vindo dos céus. Contra quem, amados irmãos? Contra toda impiedade. Impiedade significa infidelidade para com Deus, falta de fé em Deus, falta de vida de adoração a Deus, falta, amados irmãos, de um relacionamento submisso ao grande Deus Criador. Mas a ira dos céus não se revela somente contra a impiedade, mas contra a perversão. E a perversão aqui, querido, é a tergiversação de papéis no relacionamento de uns para com os outros. Impiedade, irmão, é pecado contra Deus. Perversão é pecado contra Deus, mas que se dá, amados amigos, nos relacionamentos dos homens. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê? Porque eles detêm a verdade pela injustiça. Eles têm percepção da verdade no âmbito geral. Eles têm, amados irmãos, nós veremos depois do capítulo 2, o testemunho do senso de Deus no seu coração. Mas ainda assim eles escolhem a desobediência. O homem sem Deus escolhe a injustiça. Por isso o tema da mensagem, irmãos, é o seguinte: Deus está irado com a perversão do homem. E eu espero sinceramente que você que está aqui nessa noite, analise o seu coração para ver se você é salvo e para ver se essa ira de Deus não está se manifestando na sua vida. E se você está aqui nessa noite e nos visita e observar esse texto e perceber que Deus está irado contra você, que nessa noite você se arrependa e clame o perdão de Deus em Cristo Jesus. E você será salvo para a glória e honra do nome do Senhor.
Deus está irado com a perversão do homem. A primeira verdade que o apóstolo nos ensina, por que Deus está irado com a perversão do homem? Porque Deus se revelou e o homem não o glorificou. Por que Deus está irado com a perversão do homem? Porque Deus se revelou e o homem não o glorificou. Olhe para a sua Bíblia aí no versículo 19. Leiam para mim, por favor, 19. O 20 também, vamos lá, irmãos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, vamos comigo? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Deus está irado com a perversão do homem, porque Deus se revelou e o homem não o glorificou. O nosso texto diz, irmãos, que o homem tem detido a inverdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Deus, amados irmãos, se manifesta a todos os seres humanos em todos os rincões da terra. Como? Por meio, amados irmãos, da revelação na criação. A revelação que chamamos de natural. Diz aqui o texto que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, diz ele, e também a sua própria divindade. Olha para você ver. Os atributos invisíveis de Deus, a sua glória como Criador, certo? O seu eterno poder, diz o texto bíblico, e a sua própria divindade, amados irmãos, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deus, amados irmãos, se revela a todo ser humano por meio da criação. E qual é a grande mensagem que a criação mostra a todo ser humano? A majestade de Deus. Há um Deus criador. Todo ser humano já tem dentro de si o testemunho do seu próprio coração de que ele é criatura e ele tenta abafar esse testemunho para se rebelar contra Deus. Mas se não bastasse esse testemunho interno, do qual Paulo nos falará melhor no capítulo de número 2, a própria criação, amados irmãos, revela a glória de Deus. Ela mostra que há um grande Criador, que o poder dele é eterno, e que ele é Deus, e que ele é incomparável. Quando você olha, amados irmãos, a extensão do deserto em sua sequidão, ali você vê a mão de um grande autor, o Criador. Quando você caminha no meio da floresta amazônica, naquele grande calor, com árvores grandiosíssimas, você vê ali a glória do Criador. Quando você para à beira do litoral e vê, então, aquele grande mar indo e voltando, você consegue perceber que quem o criou foi Deus. Quando você anda, por exemplo, no Chile, perto daquelas belíssimas cordilheiras, cheias de neve, você percebe a glória da majestade do seu Criador. Em todos os rincões da terra, os homens viram a majestade de Deus na criação. E eles tomaram uma decisão de deter a verdade pela injustiça. E por isso Paulo diz, irmãos, que estes homens são indesculpáveis. Amados irmãos, todo ser humano é indesculpável. A revelação da criação, bem verdade, não serve para justificar o pecador, mas ela serve sim para deixar o pecador indesculpável. Porque nenhum pecador pode dizer que não viu a majestade de Deus, que não viu a glória de Deus e que não viu um testemunho sobre Deus. A revelação na criação, então, é usada para deixar o pecador indesculpável. E por isso, amado irmão, versículo de número 21 diz, porque eles tiveram conhecimento de Deus na criação e não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. O que fizeram? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Resolveram botar uma cortina diante dos olhos. A ideia é mais ou menos essa. Obscureceram sua própria visão. Certo? Aqui, ó, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus está irado, amados irmãos, com a perversão do homem, porque Deus se revelou e o homem não o glorificou. O homem resolveu deter a verdade pela injustiça e escolheu criar deuses conforme o seu próprio coração e não glorificou ao Senhor. Então, a ira de Deus está se revelando dos céus contra toda a criação. Irmãos, nós sabemos que o homem foi criado para a glória de Deus. Eu estou lendo de novo o nosso breve catecismo
Depois vou voltar pelo maior e pela confissão de fé. E a primeira pergunta que diz: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. O homem foi criado para a glória de Deus. A própria constituição do homem já revela a glória do seu Criador. A criação mostra a majestade de Deus. Esses homens têm conhecimento disso, mas eles tomam uma decisão voluntária de suprimir o conhecimento de Deus no seu coração. Irmãos, o que o texto está ensinando é o seguinte: ninguém nasce ateu. Que alguém se torna ateu por uma decisão pecaminosa do coração, por deter a verdade pela injustiça, por querer dizer que tudo isso não revela que há um Deus, e dizendo que não há um Deus, então o homem faz o que se lhe dá na cabeça e no coração. E por isso a Bíblia nos ensina que Deus está irado contra a perversão do homem, porque Deus se revelou, e o versículo diz aqui, que ele não glorificou, nem agradeceu a Deus por ser o seu Criador. Como Deus tem cuidado da humanidade. Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Deus dá as 4 estações a todos os seres humanos. Amados amigos e irmãos, nós temos pão na mesa, e ainda assim Deus cuida de toda a criação, e a criação se rebela contra ele. Deus tem sido extremamente bom com o homem, e o homem o rejeita, não o glorifica, detém a verdade pela injustiça, e quer se afastar dele. Amados irmãos, o Salmo 14 diz: desoneste no seu coração, não há Deus. E porque ele tomou essa decisão, todos os seus caminhos agora vão se corromper. Eu não sei se você se lembra da mulher samaritana, conversando com Jesus. Ela diz ao Senhor: Senhor, nossos pais disseram que nesse monte há que se adorar, os judeus dizem que em Jerusalém. Onde nós temos que adorar? Jesus disse: mulher, chegou a hora, que nem em Jerusalém, nem neste lugar, adorareis ao Pai, porque Deus procura para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmão, o homem foi criado para adorar a Deus. E quando ele detém a verdade pela injustiça, ele coloca alguém ou algo no lugar de Deus. Já dizia Pascal com muita propriedade que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E quando o homem não coloca Deus nesse vazio, ele coloca qualquer coisa. Ou ele vai adorar imagens, ou ele vai adorar falsos ídolos, ou ele vai adorar dinheiro, ou ele adorará o prazer, mas ele vai colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E então roubará a glória de Deus, se tornando indesculpável, e por isso então será objeto da ira de Deus, que se revela desde os céus. Amados irmãos, que Deus tenha compaixão de cada um de nós, do seu povo e do nosso mundo nos nossos dias, porque Deus está irado contra a perversão do homem, porque Deus se revelou e o homem não o glorificou. Você tem glorificado o seu Senhor? Deus está irado. Deus está irado, amados amigos e irmãos, contra a perversão do homem. E, em segundo lugar, o texto nos ensina que isso acontece porque o homem mudou a glória e a verdade de Deus. Deus está irado com a perversão do homem porque o homem mudou a glória e a verdade de Deus. Nós leremos o versículo 22 e 23 e depois o 25. Eu lerei o 22, vocês o 23 e nós todos o 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Vocês o 23. (25) comigo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo aqui, amados irmãos, está dando um golpe fatal na civilização greco-romana, da qual nós não somos somente herdeiros, mas também vemos nos dias de hoje grandes desenvolvimentos das características dessa civilização em nosso próprio país e no mundo ocidental nos dias de hoje. O texto nos diz, irmãos, que esses homens, lembra dos gregos que se achavam os maiores filósofos do mundo? O texto diz que, inculcando-se por sábios, a ideia da palavra inculcando-se, eles proclamando a sua própria sabedoria, tornaram-se loucos.
Porque eles que se acham tão sábios se tornam loucos, diz o versículo de número 23. Porque mudaram a glória do Deus incorruptível. Quiseram usurpar a glória de um Deus que é incorruptível e fizeram o quê? Mudaram em semelhança da imagem de homem corruptível. Começaram a fazer imagens de homens para adorá-los, mas diz o texto aqui, não somente imagem de homem corruptível, mas também de aves, quadrúpedes e répteis. Amados amigos e irmãos, nós vemos nas civilizações antigas que pessoas adoravam distintos deuses, coisas, amados irmãos, tão ridículas. As civilizações daqueles dias dos judeus que adoravam até os membros sexuais, amados amigos e irmãos, de maneira clara e expressiva, para mostrar a que ponto e a que loucura o homem chega por deter a verdade e a injustiça. Ele muda a glória e a verdade de Deus, ele deixa de adorar a Deus com todo o seu coração e começa a criar imagens, porque o homem pecou contra Deus, e agora ele está longe da presença de Deus, e por si mesmo não sabe chegar-se a Deus, mas também não clama desesperadamente. Ele diz dentro do seu próprio coração, eu vou resolver o meu próprio problema, e de repente eles criavam imagens, ou criavam imagens de homens, de aves, de répteis, de quadrúpedes, ou das coisas mais esdrúxulas e loucas que você pode imaginar. Mas não somente aqueles que constroem imagens, amados irmãos, diante dos seus olhos, mas aqueles que constroem falsos deuses no seu coração, estão debaixo da ira de Deus, porque eles mudam a glória e a verdade de Deus. Quando alguém diz para você, o meu Deus é o meu dinheiro, ele está, amado irmão, mudando a glória e a verdade de Deus, conforme diz o versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus se revelou como Deus e eles disseram, tu não és Deus, nós buscaremos os nossos próprios deuses. Chamaram Deus de mentiroso. Mas o texto diz, eles começaram a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. E Paulo exulta no meio dessa condenação, Deus é bendito eternamente, amém. Paulo diz, eles tinham que adorar a Deus e dar um exemplo adorando a Deus. E esses homens, então, mudaram a verdade de Deus em mentira, amados amigos e irmãos. E Deus está irado com o homem, porque o homem mudou a glória e a verdade de Deus. Eu quero lhe perguntar, nessa noite, existe algo no seu coração que ocupa o lugar de Deus? Existe algo na sua vida acerca do qual você diz que, se Deus não me der isso, não vale mais a pena viver? Você já fez alguma oração dizendo, esse ano de 2017, Deus tem que me dar isso. Se Deus não me der isso, eu vou me rebelar? Isso revela, irmão, o falso Deus que governa o seu coração. Pode ser você mesmo. Pode ser o amor pelo dinheiro. Pode ser uma sexualidade deturpada. Pode ser o desejo de ser amado, de ser aplaudido, de ser reconhecido. Meu irmão, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus é pecado. Irmãos, não é casualidade, amados amigos e irmãos, que o primeiro mandamento, depois de revelar que Deus é o Senhor que tirou o seu povo da terra do Egito, o salvou, o primeiro mandamento que Deus diz é, não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, Deus não divide o lugar dele com ninguém. E o segundo é um corolário do mesmo, não farás para ti imagem de escultura. Deus não divide o lugar dele com ninguém. Eu quero dizer para você o seguinte, quem quebra um dos 10, quebra todos. Mas quem quebra qualquer um, quebra o primeiro. Porque, amados irmãos, quando nós pecamos, significa que nós deixamos de considerar o Senhor como nosso Deus. Nós deixamos de confiar na sua palavra, nós deixamos de confiar no seu maravilhoso amor, nós deixamos de confiar no seu perdão, nós deixamos de confiar na sua graça, nós deixamos de confiar na sua salvação, e então tentamos, amados amigos e irmãos, comprovar a nossa identidade, ou ter prazer, ou realização em qualquer coisa que não seja Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós fazemos igual esses homens pagãos, nós estamos mudando a glória de Deus. Nós estamos mudando a verdade de Deus. Nós estamos colocando o significado da nossa vida e a razão da nossa existência em qualquer coisa que não há Deus. Eu quero lhe perguntar, que diz que não há Deus, eu quero perguntar para você, meu irmão, existe alguma coisa na sua vida que ocupa o lugar de Deus?
Existe alguma coisa que alguém fez contra você que tirou a sua paz? Existe alguma coisa na sua vida que você faz para encontrar prazer e alegria? Existe algo, meu querido amigo e irmão, que você faz lá no secreto para poder extravasar e se sentir feliz e realizado nesse mundo? Querido amigo e irmão, se alguém se levantou contra você, te perseguiu, te bateu, isso está te atrapalhando de servir a Deus? O que ocupa o primeiro lugar no meu coração? O que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Será que você está no lugar de Deus? E quando, irmão, qualquer coisa, preste atenção, na minha vida e na sua vida ocupa o lugar do Senhor, sabe o que acontece? O Senhor vai destruir todos os nossos ídolos. Sabe por quê? Porque Deus não divide o lugar dele na sua vida e na minha vida com ninguém. Se é você que ocupa o lugar de Deus na sua própria vida, ou Deus vai fazer com que você tropece para que você seja envergonhado, ou vai levantar alguém para se opor a você. E aí, então, quando o seu Deus for ferido, a sua ira vai ser manifesta. E aí vai revelar a face e a maldade do seu coração. E vai revelar que você não estava servindo ao Senhor. Você estava servindo a si mesmo. Ainda que tivesse cara de quem servisse ao Senhor. Do mesmo jeito, meu querido irmão, é quando você coloca o seu cônjuge no lugar de Deus. A sua mulher é uma bênção, santo varão. O seu marido também, minha irmã. E ela, de repente, se arruma, fica bonita, cheirosa, cuida de você, mas você diz, essa mulher é a realização da minha vida. Até o dia em que você pede ela para fazer algo, ela fala, não vou fazer. E você fica irado com ela. Mas você tem que fazer, porque você é quem me dá felicidade. Ou então você fala para ele, fulano, eu preciso que você faça. Não, não vou fazer não. Você fala, seu miserável, eu quero separar de você. E entra no gabinete pastoral, você é um safado, pastor. O que é isso, minha irmã? A senhora casou com um pecador. O senhor também casou com uma pecadora. O grande problema, sabe por que você quer a perfeição dele e dela? É porque você tem colocado a realização da sua vida nessa pessoa e não em Deus. E ela se tornou um ídolo para você. Então Deus tem que fazê-la tropeçar. Ou Deus tem que criar uma discussão entre vocês para tirar essa idolatria miserável do seu coração. Para você entender que você está mudando a glória de Deus. Que você está mudando a verdade de Deus. E que o Senhor vai pesar a mão sobre a sua vida, se isso continuar acontecendo. Porque Deus não divide o lugar dele na minha vida e na sua vida com ninguém. Essa semana eu conversava com o presbítero Osasco, que estava ali. E ele mesmo me disse, pastor, sabe o que acontece? Muitos crentes, às vezes, não buscam um relacionamento com o Senhor. E sabe o que acontece? Eles colocam o pastor no lugar do Senhor. Eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles não crescem espiritualmente. Eles colocam toda a realização espiritual deles na vida do pastor. E aí eu disse a ele, é isso mesmo, meu presbítero. E aí, quando as pessoas colocam o pastor no lugar do Senhor, ou Deus joga o pastor no chão, para mostrar que ele é um miserável, ou Deus tira o pastor. É assim de simples. Porque Deus não divide o lugar dele na sua vida comigo e com ninguém. Meu irmão, você ama o Senhor? Você entendeu o tamanho da salvação que recebeu? Ou você tem mudado a glória de Deus? Tem querido usurpar a glória de Deus? Irmão, Deus está irado com a perversão do mundo pecador, porque o mundo mudou a glória e a verdade de Deus, porque Deus se revelou e o homem não glorificou. O que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Meu irmão, eu quero lhe dizer que se há algum falso ídolo, algum falso Deus na sua vida, esse falso Deus vai morrer. Vai morrer. E ainda que doe em você. Você pode sair daqui batendo o pé, pisando duro. Deus não está nem aí com seus chiliques. Porque o Senhor te ama tanto, que não deixa nada nem ninguém ocupar o lugar dele na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Amém. Que nós não nos achemos no meio daqueles contra os quais Deus está irado. Mas o nosso texto continua a falar. E a mensagem diz que Deus está irado com a perversão do homem. E como vimos em primeiro lugar,
Deus está irado com a perversão do homem porque Deus se revelou e o homem não glorificou. Deus está irado com a perversão do homem porque o homem mudou a glória e a verdade de Deus. Mas em terceiro e último lugar, com bastante texto para estudar, o texto nos diz que Deus está irado com a perversão do homem e o entregou a toda sorte de degradação. Deus está irado com a perversão do homem e o entregou, preste atenção, a toda sorte de degradação. Quando Deus está irado contra alguém, preste atenção, Deus fala, vai! Você quer ficar longe de mim? Eu te solto. É como se uma corda estivesse impedindo você, uma corrente, de pecar contra Deus. Mas você está dizendo, Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. Então Deus corta as correntes e diz, vai! E você vai. Essa é a mensagem do texto, irmãos. Deus está irado com a perversão do homem e por isso entregou a toda sorte de degradação. Nós vamos caminhar agora do versículo 24 até o final, mas eu queria que você desse uma olhada em 3 verbinhos comigo aí. Olha para você ver no versículo 24, o que diz? Por isso Deus, depois no versículo 26, diz o quê? Por causa disso os... E depois lá no versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Deus soltou a corda. Quando Deus está irado com o ser humano, Deus solta a corda. Deus diz, você quer pecar contra mim? Você quer ir? Vai! Eu não vou te segurar. Eu não vou bajular você. Eu não vou insistir com você. O Senhor está dizendo, vai. Irmãos, é o primeiro passo dessa entrega aqui. O apóstolo Paulo revela que Deus entrega tais homens à imundícia, irmão. Aqui é sujeira e imoralidade, o texto diz. Por causa dos desejos do próprio coração deste ser humano, Deus o entrega a si mesmo para desonrar o seu corpo entre si. Irmãos, é impressionante que toda vez, e a ideia de Paulo é essa, a idolatria sempre acaba degenerando em uma vida de imoralidade. Paulo está dizendo que Deus está irado contra a perversão do homem e entregou a toda sorte de degradação. E o entregou, então, à sujeira, aos desejos carnais do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Ah, amados irmãos, com todo tipo de sensualidade e prostituição, é a ideia do texto. Mas fique comigo aqui, olhe para cá, no versículo de número 26, preste atenção na palavra. O versículo 26 diz que Deus os entregou a paixões infames, paixões indignas, vergonhosas. Que tipo de paixões são essas? O texto diz, as mulheres mudaram o modo natural de suas íntimas relações por outro, contrário à natureza. Comportamento lesbiano é estar debaixo da ira de Deus. Quem se comporta desse jeito, Paulo disse, lá no fundo do seu coração, sabe que é um Deus, na criação sabe que é um Deus, mas porque se rebelou contra Deus, mudou a imagem de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, deteve a verdade pela injustiça, agora Deus soltou. E a prova de que Deus soltou, está aqui no texto. As mulheres mudam, irmãos, que tristeza. Irmãos, e olha como Paulo diz aqui, presta atenção no versículo, porque ele diz aqui, ó, olha aí, porque... Olha aqui, olha, versículo 26 comigo. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Por quê? Até as mulheres. Quando as mulheres viraram a cabeça é porque o trem está feio. É isso que Paulo está dizendo para nós. Porque sempre na sociedade humana as mulheres foram sinais de moralidade, de manutenção dos valores, de manutenção das famílias. Mas quando até, é isso que Paulo está dizendo, as mulheres viraram a cabeça, a coisa se complicou. Mudaram o modo natural de suas relações íntimas uns por outros. E aí, de maneira semelhante, os homens não ficam atrás. O texto diz que os homens também deixando o contato natural da mulher, de maneira louca. Veja que o texto diz que é infame, é louco, é sem fama. Eles se inflamam mutuamente, ou seja, eles mesmos vão insuflando a sua própria fogo e soprando fogo. Eles fazem um esforço grande para realizar isso. Aqui diz o texto, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Que coisa triste, irmão. Algo torpe, algo torto, algo contrário à natureza, algo sujo, homens com homens. E, consequentemente, recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Alguns podem falar até de enfermidades que são disso, mas, irmãos, o próprio ato, amados irmãos, errado, de maneira torpe, torta, já é uma desonra. Porque o homem não foi criado para isso. E as partes do corpo não foram criadas para essas coisas. Então, quem faz isso já está sendo desonrado em si mesmo. E a Bíblia diz que é Deus entregando essa pessoa à sua própria sorte.
Ah, amados irmãos, Deus está irado contra a perversão do homem. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura, ela é a palavra de Deus. E por isso Deus o entregou a si mesmo. Irmãos, não há nenhum lugar que diga com seriedade, irmãos, que alguma pessoa nasce lésbico ou homossexual, isso não existe. A pessoa nasce homem e mulher. O texto de Paulo é claro, o homem escolhe deter a verdade pela injustiça. O homem escolhe mudar a glória de Deus. O homem, em outras palavras, diz, Deus, o Senhor me fez aqui, mas assim na sua cara. E porque quem manda na minha vida sou eu vou fazer o que te ofende, Deus, aqui na sua cara. Quem manda na minha vida sou eu. É isso que o ser humano faz. E é isso que te ofende, então eu vou virar a maneira natural como o Senhor fez as coisas. E vou fazer do jeito que eu quero. Irmãos, é rebelião contra Deus. As meninas nascem meninas, os meninos nascem meninos. Irmãos, não existe ninguém na sua essência que é. A Bíblia não diz, Deus criou homem, mulher e homossexual, não tem nada disso. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. É uma escolha pecaminosa do coração que está longe de Deus. Então, se você me perguntar, na essência, não existe o ser homossexual. Existe homem e mulher com conduta homossexual. Com conduta contrária à própria natureza, em rebelião contra Deus. E aí Paulo continua, né, porque essas pessoas desprezaram, e aí não está falando só de quem tem conduta homossexual, não, viu, irmão? Está falando de toda pessoa que anda longe de Deus também, tá? Não é exaltando só um tipo de contrariedade para com o Senhor, não. O versículo diz aí, ó, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque essas pessoas que estão no mundo longe de Deus não querem saber de conhecê-lo, desprezaram conhecer a Deus. Sabe o que Deus fez? Você não quer me conhecer, não? Então vai, se arrebenta. Soltei você. E aí diz o texto que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmãos, nós temos visto isso de maneira terrível. Os homens estão entregues a uma disposição mental reprovável. É tipo assim, um modo pecador. Modo revoltado. Entendeu? É como se tivesse um modo no cérebro, modo revolta. Entendeu? E Deus o colocou nesse modo, e agora ele só vai atuar dentro desse modo. Amado irmão, com uma mente reprovável, torpe, rebelde, que pratica coisas inconvenientes. E aí Paulo vai dar as características dessas pessoas, irmãos, que vivem no modo mental reprovável. Ele diz que, em primeiro lugar, elas são cheias de toda injustiça. Elas vivem em desobediência deliberada contra Deus. Mas ele fala mais, elas têm malícia. E a ideia de malícia aqui não é só, amado irmão, a sensualidade exacerbada, mas é a sensualidade que tergiversa e perverte outros, é o significado dessa palavra. Mas continua dizendo, eles também têm avareza. E a avareza não é só no sentido de não querer gastar, mas é no sentido de desejar e cobiçar tudo aquilo que não é seu. Essa é a ideia do texto. Mas tem mais características de quem está entregue a si mesmo. A Bíblia diz que essas pessoas são maldosas. A palavra usada para maldade aqui, amados irmãos, é a mesma palavra de onde vem maligno. Essas pessoas estão debaixo da influência do domínio de Satanás. Elas estão fazendo o que é característico do maligno. Mas o texto diz ainda mais que elas são possuídas de inveja. Meu querido irmão, eu quero convidar você a revisar o seu coração. Se você é crente e está possuído de inveja, talvez você tenha nome de cristão, se converteu que é religioso, mas você vive numa disposição mental reprovável e Deus o está entregando à sua própria sorte. Porque só é possuído de inveja aquele que está longe do Senhor. Aquele que está no Senhor é satisfeito. E não precisa de mais nada. Porque Deus lhe tem dado tudo o que necessita. Só é possuído de total inveja aquele que não está satisfeito em Deus. Aquele que não está satisfeito com o amor de Deus, com a paz de Deus, com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Com o que Deus lhe tem dado, os dons e talentos. Então tem inveja. E se tem inveja é um sinal de que o coração não está em Deus. Mas diz o texto que essa pessoa também é homicida. Talvez ela não vá matar com as suas mãos, mas no coração ela deseja matar. Diz assim, eu queria estraçalhar. Se eu pudesse, eu acabava com a vida daquela pessoa. E quando a oportunidade, mata. Mas essa pessoa é contenciosa, encrenqueira. Quem está entregue a uma disposição mental reprovável é encrenqueiro. Se é encrenqueiro, talvez não está em Deus. Tem contenda.
mas mais do que isso, dolo. Ou seja, uma pessoa que peca e engana o outro de maneira deliberada e descarada. Mas, além disso, também ela atua de maneira maligna, amado irmão. Com maldade, de maneira triste, para machucar e fazer o mal para o outro. Se não bastasse, essa pessoa é difamadora. A ideia aqui é de alguém que desconstrói a imagem do outro quando o outro não está presente. Irmãos, isso é tão triste. Eu tenho visto isso no meio da igreja evangélica e fico perplexo. Irmãos que quando o outro não está presente, mas você viu o que fulano fez? Você vê aquela atitude dele? Você vê por que ele não é bom? E começa a desconstruir o outro. Isso é muito terrível. Está vendo lá o que ele fez? Porque se sente invejoso, quer destruir a imagem do outro e começa a difamar. Mas se não bastasse a difama, diz o texto que é caluniador, calunia, fala mal por trás e pela frente. Né? Diz o texto, mas mais do que isso, são pessoas aborrecidas de Deus. Né? Elas têm ira contra Deus, e Deus também as aborrece. São insolentes, ou seja, pessoa insolente não obedece ninguém, nem pai e mãe. Já viu? São pessoas soberbas. O que você está me falando? O que você vem me falar? Pastor, não me manda o que eu tenho que fazer, não. Presbítero, me diz o que eu tenho que fazer, não. Disciplina, que conversa fiada é essa? É assim. Para que essa bestagem de disciplina? Insolente, está longe de Deus. Insolente é quem não se submete a autoridade alguma. Nem a autoridade de Deus, diz o texto aqui. Soberbo. A ideia aqui, irmãos, é uma pessoa inflada, cheia de si mesmo, que se acha melhor do mundo, que sabe tudo, que não tem que aprender nada com ninguém. Mas Paulo continua dizendo, presunçosos, né? Falam bem de si mesmo e proclamam essa soberba, achando que são mais que todos, mas tem mais. Ele diz, são inventores de males. As pessoas param para pensar e falam assim, como é que eu vou fazer algo para levar os outros a pecar? Como é que eu vou fazer algo para derrubar fulano? Lembra lá Daniel orando, destacado, de repente, então, aqueles sátrapas e prefeitos da Babilônia se reúnem e criam uma lei para fazer de Daniel pecador, porque ninguém poderia orar, a não ser ao rei Dario, durante um mês inteiro. E Daniel não vai concordar com isso, porque ele teme ao Senhor. Então ele vai orar. E eles, então, inventam males para destruir os outros. Mas Paulo continua dizendo, desobedientes aos pais. Irmãos, é impressionante como nesse país, vocês que estão acompanhando as notícias aí, essa semana retiraram, né, aí do plano de governo, né, para a glória de Deus, essa palavra aí de identidade de gênero, né? Vão retirar dos materiais de educação do país, mas muitas vezes nas escolas, filhos têm sido doutrinados a desobedecer seus pais e não seguir o caminho dos seus pais. É assim que a nossa sociedade vive. Mas olha o que diz o texto aí, ele fala mais. E porque eles são desobedientes aos pais, eles são insensatos, irmãos. É pessoa estúpida mesmo, com todo respeito, que não tem lógica, não tem noção do que é certo e errado. E diz o texto aqui que são pérfidos, ou seja, eles tergiversam a verdade, atuam com perfídia, e eles não têm nem afeição natural. Não amam os pais, não amam as mães, não amam os irmãos, só amam o seu próprio pecado. A pessoa que só ama a si mesmo. E se não bastasse, amados amigos e irmãos, essas pessoas são sem misericórdia. Irmãos, muitas pessoas ficam dizendo aí de que pessoas que têm opção sexual diferente são perseguidas, mas eu não sei se você já leu, amados amigos e irmãos, já leram, por exemplo, quando uma pessoa que vive numa conduta homossexual, de repente, a outra pessoa vai e resolve ter uma relação com a pessoa do sexo oposto. A pessoa, na maioria das vezes, quando você vê a notícia, já parte para matar. Já parte para matar. Porque não tolera. Não tem misericórdia. Então, irmãos, esse é o retrato do homem sem Deus. A mensagem do texto é, Deus está irado com a perversão do homem, com a impiedade e a perversão do homem, porque ele deteve a verdade pela injustiça. E por causa disso, irmãos, nós vimos que Deus está irado com o homem porque Deus se revelou e o homem não glorificou. Deus está irado com a perversão do homem porque o homem mudou a glória e a verdade de Deus. Deus está irado contra a perversão do homem e entregou a toda sorte de degradação. E por isso o versículo 32 termina dizendo, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, eles sabem que Deus está os entregando a sua própria sorte, que Deus irá mandá-los para o inferno, mas eles dizem assim, aqui para o Senhor!
quando não fazem outro gesto, né? Que é muito mais triste. Irmãos, é triste, nós temos visto coisa feia nesse país. Nós tivemos uma reunião em São Paulo há alguns meses atrás, e, de repente, então, 2 presbíteros mais experientes chegaram mais cedo no domingo, eu saí segunda cedo daqui, e foi naqueles dias de carnaval, e eles resolveram passar na Paulista. Eles ficaram perplexos. Homens e mulheres se pegando na rua de uma maneira ridícula, estranha, como nós nunca víamos alguns anos atrás nesse país. Então as pessoas sabem que estão debaixo da ira de Deus, sabem que Deus prometeu a ira para elas, mas elas não só fazem isso, elas praticam, mas não somente fazem essas coisas, mas também aprovam os que assim procedem. Quem diz, não tem problema nenhum, é a opção dele, não discrimine. Irmãos, eu fico perplexo, tem gente na igreja, não discrimine, é um pecado como outro qualquer. Cuidado com essa conversinha fiada do capeta, ainda que ela seja falada dentro da igreja. Porque não só quem pratica, mas quem aprova e passa a mão na cabeça está debaixo da ira de Deus do mesmo jeito. O texto é muito forte, irmão. Então, vou repetir o tema para você. Deus está irado contra a perversão do homem. Em primeiro lugar, porque Deus se revelou e o homem não glorificou. Porque o homem mudou a glória e a verdade de Deus. Deus está irado com o homem e o entregou a toda a degradação. Ao ouvir uma mensagem tão poderosa como essa, que implicações ela traz para mim, para o meu e para o seu coração? Eu separei 4 implicações aqui, agora que nós estamos chegando ao final. Diante desse quadro da ira de Deus, porque o homem não glorificou como Deus, porque ele deteve a verdade pela injustiça e mudou a glória e a verdade de Deus, e Deus o entregou a toda sorte de degradação, o que nós, como crentes, devemos fazer? Em primeiro lugar, se você está aqui, você tem que se certificar que você não está debaixo da ira de Deus. Você tem que se certificar que você foi lavado dos seus pecados. Você tem que se certificar de que você está em Jesus. Então, em primeiro lugar, você deve crer em Jesus como Filho de Deus, para ter paz com Deus, para ser perdoado dos seus pecados, para ser reconciliado com Ele. Eu quero perguntar, você está debaixo da ira de Deus ou você está debaixo da graça de Deus? Se você está debaixo da ira de Deus, você vai estar entregue a todos os seus pecados e vai se afastar de Deus cada dia mais e mais. Mas se você está debaixo da graça de Deus, os seus pecados serão perdoados. Você será reconciliado com Deus, porque Cristo Jesus deu a vida na cruz do Calvário em seu lugar. Creia em Jesus e você será salvo. E será perdoado de todos os seus pecados. Então, em primeiro lugar, diante de um quadro, de uma cena tão terrível, a primeira implicação é que você deve crer em Jesus como Filho de Deus, para ter paz com o Senhor, ser perdoado por Ele e ser reconciliado com Ele. Segunda implicação, diante desse quadro de Deus irado contra a perversão do homem, nós cristãos devemos temer a Deus, devemos reverenciá-lo, devemos adorá-lo e glorificá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Eu quero lhe perguntar, irmão, existe alguém ou alguma coisa na sua vida que ocupa o lugar de Deus? Você deve amar o Senhor sobre todas as coisas. Você deve honrá-lo sobre todas as coisas. Você deve adorá-lo em espírito e em verdade. Você deve ter tempo com Ele em oração. Você deve ter tempo de leitura bíblica. Você não pode conhecer o Senhor só de ouvir falar, mas os seus olhos têm que contemplar a glória de Deus revelada na face de Cristo. Eu quero lhe perguntar, você ora a Deus? Você lê a palavra de Deus? Você canta os louvores de Deus? Você teme a Deus? Deus é o maior amor da sua vida. Você reverencia o Senhor? Se você é crente, ainda que você tropece, você vai se arrepender. Mas Deus será o Deus do seu coração, o maior amor da sua vida, a primeira pessoa da sua existência. Você deve temê-lo, adorá-lo e reverenciá-lo. Terceira implicação. Além de crer em Jesus e além de reverenciar e adorar a Deus sobre todas as coisas, você deve viver em santidade. Porque fomos remidos por Cristo para viver livres dessa vida de degradação e agradarmos a Deus. A Bíblia diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se você não está debaixo da ira de Deus, por que Paulo vai falar isso? Por que você foi livre do pecado, vai continuar chafurdando no pecado?
Isso significa que você não tem a paz de Deus, não foi perdoado por Deus, ou não entendeu o tamanho da salvação que recebeu, ou não sabe, pelo menos, qual é a sua identidade. Então, em nome de Jesus, se você anda na prática de algum pecado, se arrependa hoje. A Bíblia diz que se você confessar, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar. E comece a viver como cidadão do reino. Senão a sua vida vai demonstrar que você está debaixo da ira de Deus. Por você mesmo você não pode, mas se você foi remido em Cristo, o Espírito Santo te capacita. Então, se você crê em Jesus, comece a andar em santidade. A última implicação que eu anotei para nós aqui, depois de uma mensagem tão impactante como essa, é que devemos pregar o Evangelho. Porque os pecadores que estão debaixo da ira de Deus somente serão libertos dessa degradação, impiedade e perversão quando crerem em Jesus, sendo perdoados e purificados do seu pecado. Uma das características desse mundo que está debaixo da ira de Deus é que ele é sem misericórdia. Mas você que tem Jesus no seu coração, tem o fruto do Espírito em você. E você, então, tem misericórdia, tem longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. E por isso, porque você tem a misericórdia de Deus em você, você não vai trancar a portinha do seu quarto, da sua casa, e vai falar assim, estou salvo, que o mundo inteiro se lasque e se arrebente. Se você tem Jesus no seu coração, essa não é a sua atitude. O mundo está apodrecendo. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Sabe o que o sal fazia nos dias da Bíblia? Não tinha geladeira. Então o pessoal matava o animal, enchia de sal e botava no sol para secar. A carne seca não vem do Nordeste, não, irmãos. A carne seca vem dos dias anteriores. Sabia? Para preservar a carne. É isso que você é sal. Então você tem que ter uma postura ética cristã no seu trabalho, na família, para mostrar para o mundo como é que vive um cidadão do reino de Deus. Mas somente ter uma postura ética não salvará ninguém. Você tem que anunciar ao pecador que Deus é santo, criador, justo e bom, que a vida dele está debaixo da sua ira e ele já está sendo degradado hoje aqui e está caminhando para o inferno. Mas que esse Deus é Deus de amor, que deu Jesus na cruz do Calvário para pagar os pecados daqueles que creem no Senhor. E você então vai desafiar os seus amigos. Você pode ter paz com Deus, você pode ter alegria, você pode ter a bênção de Deus na sua vida, você pode caminhar em comunhão com Deus eterno, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Deus está irado contra a perversão do homem, irmãos. Que nós creiamos em Jesus, que nós amemos o Senhor sobre todas as coisas, que nós vivamos vida santa, que nós proclamemos o Evangelho, para que vejamos o Senhor tirar das garras do diabo aqueles que estão presos nessa degradação, para que nós vejamos pessoas serem tiradas de debaixo da ira de Deus, para viver já aqui e toda a eternidade na presença do Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que a graça de Deus em nossa vida seja a bênção nesse mundo que está debaixo da ira de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar